Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo. Silvestre, ontem o DIEESE divulgou um estudo mostrando que em janeiro de 2021, cerca de 61% dos 380 acordos e convenções coletivas de trabalho com cláusulas de reajuste e ou aumento salarial registrados pelo mediador, até a conclusão do levantamento, a gente tinha número aí que na verdade bastante significativo abaixo, né? A maior parte das categorias não conseguiu sequer o reajuste pela inflação. Como que você analisa esse dado e também outros dados que constam desse levantamento do DIEESE, Silvestre? Então, Glauco, isso é reflexo, digamos assim, de dois fatores, né? O primeiro é a própria crise econômica, né, provocada aí pela pandemia do coronavírus, né? E o segundo é a taxa de inflação, né, que para as datas base de janeiro, né, aliás, não só, né, se a gente olhar a série histórica, pelo menos do ano de 2020, nós vamos perceber que ali a partir de setembro, sobretudo, a inflação aumenta. E isso traz dificuldades maiores, né, para a negociação dos reajustes e, portanto, ganhos reais. Esse dado revela que mais de 60% das categorias com data base de janeiro sequer zeraram a inflação, ou seja, tiveram alguma perda salarial nesse período. Então, esse é o reflexo aí dessa nossa conjuntura extremamente adversa, difícil, né? Especificamente olhando aí o comportamento das negociações, né? Em comparação com o índice de inflação medido pelo INPC e IBGE, que é o índice normalmente utilizado aí para os acordos, né, para os contratos salariais de uma maneira geral. E vendo aqui, né, o levantamento, Silvestre, a gente tem, como você destacou, esse cenário bastante adverso, alta taxa de desemprego, um poder de negociação reduzido para boa parte das categorias. E quando se toca nessa questão da inflação, quem tinha a database, por exemplo, em junho de 2020, o valor do reajuste necessário para cobrir justamente o índice do INPC e IBGE era 2,05%. E em janeiro de 2021 é 5,45%, é mais que o dobro. Quer dizer, a inflação de fato ela se tornou um fator complicador, inclusive nessas negociações coletivas, Silvestre. Exatamente, Glauco. A inflação é digamos assim, uma variável determinante aí no comportamento dos reajustes, né? Isso mesmo em conjunturas, digamos, normais. E essa em particular, que além da crise, né, a própria taxa de inflação, você também tem outras variáveis que interferem em dificuldades maiores para a negociação. E eu já adianto aqui também, Glauco, que eu acho que é uma questão que o estudo também traz, quando olha os resultados com recorte setorial, ou seja, olhando os 3 grandes segmentos da economia do setor privado, que é serviços, indústria e comércio. E a gente percebe que também é mais do que esse reflexo da própria conjuntura, que os serviços, né, o setor de serviços foi o setor que teve o pior desempenho em termos relativos quando a gente olha os resultados. Ou seja, tanto do ponto de vista dos ganhos reais, né, quanto em relação aos reajustes que ficaram abaixo da inflação. Ou seja, o pior desempenho foi aí no setor de serviços. A gente já tinha analisado, né, visto outros dados em relação
a como a pandemia afetou de forma distinta os setores econômicos. Isso que você cita é importante, Silvestre, porque a gente vendo aqui os reajustes acima do INPC e IBGE em janeiro de 2021 foram mais frequentes nos acordos e convenções coletivas da indústria, 23% do total, mas quando vai para comércios e serviços, os ganhos reais foram observados em 4,4% e 3,3% dos casos, respectivamente. Quer dizer, existe uma disparidade muito grande entre os setores da economia. A gente está aprofundando desigualdades que geram gritantes na economia brasileira, Silvestre? Sim, a crise, como os dados revelam, não só do ponto de vista dos reajustes, mas, enfim, outros indicadores, que os serviços foi o setor mais afetado, né, pela economia. Além disso, Glauco, a gente sabe que o setor de serviços ele é muito pulverizado, né? Então, historicamente, você tem, o setor de serviços sempre tem um desempenho, em termos relativos, pior. Claro, você tem dentro do setor de serviços segmentos muito organizados que têm bom desempenho, né? Tem negociação mais estruturada. Vou citar aqui, tem outro, mas vou citar o exemplo dos bancários, por exemplo, né? Que se enquadra nesse setor e é uma categoria com grande tradição, né? de luta, enfim, de organização e de bom desempenho na negociação, tem uma negociação centralizada nacionalmente. Mas é isso. E na outra ponta, a gente observa que a indústria, por também ser um setor mais industrializado, mais estruturado, o maior índice de formalização do trabalho, tem tido ao longo da história, pelo menos na nossa série histórica de acompanhamento desses resultados, um desempenho relativo superior aos demais setores, né? Como é o caso agora, mesmo no momento de crise, né? A indústria teve um desempenho relativo mais interessante, né? Até porque também ela, de alguma forma, tem revelado alguma melhora, ainda que de forma muito lenta. E quando a gente analisa esses dados, Silvestre, é bom lembrar também que a gente está falando do setor formal, que tem aí algumas categorias que são mais organizadas, que conseguem fazer justamente essa negociação coletiva e estabelecer acordos, mas nós temos também, e crescendo muito no Brasil, como vimos há pouco na reportagem do André Giannoccari, todo um setor informal, como por exemplo dos trabalhadores por aplicativos, que não tem uma organização ainda e não tem sequer o vínculo empregatício reconhecido como tem sido demonstrado aí, inclusive em diversas lutas judiciais, não existe uma jurisprudência estabelecida em relação a isso. Quer dizer, o cenário é ruim para quem é formalizado, mas para quem é informal pode ser pior ainda, Silvestre. Sim, muito pior. E você citou, acho que um bom exemplo, né? Que, aliás, houve grandes lutas no ano passado, né, em 2020, e esse, Glauco, como você bem citou, é um dos grandes problemas desse setor, ou seja, dos trabalhadores em aplicativos, que é exatamente o reconhecimento do vínculo, né? E isso traz dificuldades enormes, tanto do ponto de vista de estabelecer um padrão de valores de remuneração, tá certo? Como também da defesa de outros direitos, de outros interesses dessa categoria profissional, que são os trabalhadores em aplicativos. E aí eu acho que é importante frisar também, Glauco, que esse é um setor que está crescendo muito, tá certo? E está entrando, digamos assim, você tem trabalhadores em aplicativo em diversas categorias, que é um problema. Quer dizer, às vezes a gente tende a achar que o trabalhador de aplicativo é o que trabalha com entrega digamos, de alimentos ou de outras mercadorias e outros produtos, mas não, ele está presente em outras atividades, educação, saúde, só para citar dois grandes setores que você já tem a presença de trabalhadores através de plataforma digital. Tá certo, Silvestre. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.
Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.